Oi, tudo bem? Aqui é a Fernanda Fratarola. Se você é novo por aqui, eu sou professora de inglês e especialista nas provas do TOEFL. E hoje eu queria responder uma pergunta que eu recebi recentemente nos stories no Instagram, que é quanto tempo se precisa de pré-preparação para o TOEFL? E isso é uma coisa interessante da gente conversar, porque para quem me acompanha, sabe, eu tô sempre falando sobre a importância de você saber quanto você precisa tirar na prova do TOEFL, para você saber se há compatibilidade entre o teu nível de inglês e o score que você precisa. E essa é a primeira coisa que a gente deve fazer uma vez que a gente saiba que a gente precisa fazer a prova do TOEFL. Se você sabe que você precisa fazer a prova do TOEFL, é porque você tem um objetivo final. E então é possível você saber qual é o score que você precisa. Quando a gente está falando de estudar fora, né, às vezes não foi uma oportunidade que apareceu para você, mas é uma vontade que você tem, então você está correndo atrás dessa oportunidade. E aí você pode sempre ir no site de universidades que te interessem, mesmo que você ainda não tenha decidido quais você vai aplicar, mas você tem algumas que você acha interessante, então você está pensando se vai aplicar para elas ou não. Você consegue ver no site das universidades qual é o score que elas pedem. E por ali você consegue ter uma noção de quanto você precisa tirar. Então, algumas pedem 79, outras pedem 84, outras pedem 92. Então, 79 é o teu mínimo que você precisa para conseguir pelo menos uma ou algumas das universidades que são do seu interesse. E a partir dali você sabe então que o nível de inglês que você precisa ter é B2. E aí a gente faz todo aquele processo de saber qual é o teu nível de inglês atual, seja através de um teste de nivelamento, ou se você faz um curso de inglês com um professor particular e perguntar qual é o seu nível, se você está fazendo num curso presencial ou está fazendo num curso online, tentar perceber através do curso qual é o teu nível de inglês, para saber se há compatibilidade ou não entre o teu nível e o score que você precisa. E quando essa compatibilidade ela não existe, aí você ainda não está naquele nível que você precisa ter para conseguir o score que a universidade pede, é o momento então, a sua pré-preparação para o TOEFL, na verdade, é focar no inglês, que é para alcançar o nível de inglês que equivale, né, ao score que você precisa tirar. Então, os 79 equivalem a B2, se o seu nível de inglês é B1, a sua pré-preparação para o TOEFL é focar no seu nível de inglês. Só que muitas vezes o que acontece é que isso por si só não é a única coisa que você deve fazer. Então, a gente tem, por exemplo, essa situação onde o teu nível de inglês não é compatível, mas quando o teu nível de inglês é compatível, mas você não quer se preparar agora, então você descobriu que, descobriu que tem uma oportunidade, ou planeja, né, começou a planejar estudar fora, ou trabalhar fora, fazer a sua validação de diploma, ou mesmo aplicar para um visto de residente permanente. E você precisa fazer o TOEFL. Teu nível de inglês é compatível, você tem certeza, tá tudo confirmado ali. Mas você não vai fazer a prova agora, você vai fazer a prova só em dezembro. Então, você vai começar a se preparar mesmo para a prova em agosto. O que você vai fazer durante esses 2 meses que você tem, 3 meses que você tem, até iniciar a sua preparação? O que você pode fazer para começar a se preparar para o TOEFL, mesmo não tendo iniciado ainda a tua preparação direcionada? A melhor coisa que você pode fazer, a partir do momento que você sabe que você precisa se preparar para o TOEFL, independentemente de você ter ou não ter o nível de inglês compatível, né? Se o seu nível de inglês não é compatível, você vai ter que focar no nível de inglês também. Se o seu nível é compatível, você pode focar só no que eu vou te dizer agora. Pois o que você deve fazer é tentar encaixar na tua rotina ouvir áudios em inglês. Isso é um hábito que às vezes a gente não tem, né? Então, às vezes eu assisto séries com legenda em português, mesmo com legenda em inglês. Quando a gente assiste a série com legenda, a gente faz mais o trabalho de leitura
leitura do que de compreensão auditiva. Você pode estar ouvindo e estar entendendo ali, mas você está lendo ao mesmo tempo. E esse trabalho acaba sendo mais de leitura do que qualquer outra coisa. Então eu não estou falando desse processo, né? Estou falando do processo de você escutar um podcast, né? Seja no Spotify ou qualquer outra forma, né? Ou seja, no YouTube tem vídeos, né? E que são, na verdade, podcasts que estão ali filmados, mas para você ouvir coisas que sejam do seu interesse. Não importa qual tipo de podcast, seja um podcast sobre uma série que você gosta, seja um true crime, seja um podcast sobre coisas do dia a dia, não importa. Ou da tua área de trabalho, coisas que sejam do seu interesse. É ouvir enquanto você está fazendo as coisas dentro de casa, ou, né, às vezes está lavando a louça, ou fazendo o jantar, preparando o teu café da manhã, e você está ouvindo, ou enquanto você está no transporte a caminho do trabalho, enquanto você está andando para o trabalho, ou enquanto você está no intervalo na faculdade. Tentar encaixar isso. Hoje em dia a gente tem essa facilidade que antigamente não se tinha, né? Que é da gente poder ouvir, né? Pegar o nosso celular e ter acesso a uma quantidade ilimitada de resources que antigamente a gente não tinha, né? Quando eu fazia curso de inglês lá no passado, não havia isso. Eu escutava inglês no curso, na escola. Escutava inglês quando assistia um filme em inglês, em fita cassete, VHS. Então era isso. Era muito limitado. Eu ouvia aquelas revistas que vinha com a fita cassete e você ouvia ali. Hoje em dia a gente não tem mais isso, essa limitação. A gente tem uma quantidade muito grande de coisas a nosso dispor e a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, é importante que você encontre coisas que sejam do seu interesse e você tente inserir isso. Isso faz parte da sua pré-preparação para a prova. Por quê? Ter um bom listening é uma habilidade crucial para o TOEFL e IBT. Não se consegue um score alto no TOEFL e IBT sem uma boa compreensão auditiva. Porque a gente tem áudios em 3 das 4 sessões da prova. Então, a sua capacidade de ouvir e entender, ela é testada massivamente. E é por isso que isso é uma parte importante da pré-preparação. Se há tempo para você fazer a pré-preparação, que ela seja feita dessa forma. Que você escute muitas coisas em inglês. Isso é uma coisa que, claro, né? Uma vez que você começou a se preparar, você também vai manter esse hábito, você vai manter essa rotina. Você não vai tirar isso. Eu comecei a fazer agora minha preparação direcionada para o TOEFL e vou abandonar. Escutar os meus podcasts ou as talks no TED.com ou em qualquer outro lugar que te interesse, ou lectures que você acha interessante, ou entrevistas. Vou parar de ouvir isso porque agora eu estou já iniciando minha preparação para o TOEFL. Não, isso é uma coisa que você vai manter. Você vai manter isso. E isso é uma coisa importante porque essa prática ela não te prepara só para o TOEFL, ela te prepara para a tua realidade no exterior. Né? Quando você for para a universidade e as aulas serão ministradas em inglês, você tem que ouvir e entender. Se você vai trabalhar num país de língua inglesa ou num país estrangeiro, onde você sabe que você vai usar o inglês no seu dia a dia no trabalho, você tem que ouvir e entender. Então isso não é só uma coisa que vai te ajudar para o TOEFL, isso vai te ajudar na tua vida pós-TOEFL. Então é importante a gente inserir isso. E é importante, quando a gente está falando de pré-preparação, é importante que você não só escute, mas como você tire 15 minutinhos do seu dia. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que nem sempre você vai conseguir fazer isso todos os dias, mas quanto mais você conseguir fazer, melhor. Que é para fazer as anotações enquanto você está ouvindo. Então, olha, agora eu vou ouvir um podcast, que eu gosto muito. Mas o podcast tem 1 hora. Eu vou tirar aqui 5 minutos, 10 minutos desse podcast, seja em que momento for, né? De preferência não ali na introdução, onde está se fazendo as apresentações né? Mas você vai tirar e vai anotar tudo que você
conseguir sobre aquilo que está sendo dito. Em inglês, é em inglês, não é para fazer anotação em português. É para anotar o que você está ouvindo. Ah, precisa ser palavra por palavra? Não precisa ser palavra por palavra, mas quanto mais você conseguir anotar, melhor. Conseguiu, eu vou omitir aqui essa palavra que estão repetindo muito, eu vou omitir aqui esse pronome, eu vou omitir aqui esse verbo que é muito fácil, tá tudo bem. Mas que você tente anotar o máximo possível. Por quê? Porque essa habilidade também é crucial para uma boa nota na prova. Porque muitas das coisas que a gente escuta no TOEFL IBT, muitas das lectures e conversations, a gente tem que entregar, a gente tem que repetir aquele conteúdo, seja na sessão do speaking ou na sessão do writing. E aí, quanto melhor a gente consegue anotar, quanto mais completas são as nossas anotações, mais fácil é para a gente repetir aquele conteúdo. Então é importante que você pratique essa habilidade. No início é difícil, gente. E isso é um fato. Se você não tem esse hábito, porque há pessoas que têm esse hábito, né? Vão a congressos, palestras, ou na própria faculdade, tem esse hábito de, enquanto a aula está sendo dada, anotar. Então, tá ouvindo, tá anotando. Tá ouvindo uma palestra, tá num congresso, tá anotando. Mas a maior parte das pessoas não tem esse hábito. Então, no início, quando a gente começa a fazer isso, é normal que você se perca. Então, você está anotando e já mudou até aqui o assunto. Já está até em outra parte da história. E eu já perdi, porque eu estava focada na anotação. Isso é normal. Isso não é um motivo para você desistir. Isso é um motivo para você perseverar. Para você saber que isso pode melhorar. E que essa habilidade, ela é uma habilidade que a gente desenvolve com prática. Ela não vai ser desenvolvida do dia para a noite. Isso é mentira. Se eu te falar isso é verdade. Isso não é verdade. A verdade é que você tem que praticar. Mas com prática, você consegue cada vez anotar mais coisas. Daquilo que você entende, claro. Então, continua, não desiste. Mesmo que você se perca nas primeiras vezes, mesmo que você anote pouco nas primeiras vezes, a partir do momento que você está sempre praticando, você vai sempre conseguindo notar, né? Gradualmente, você vai conseguindo notar cada vez mais coisas. É igual o listening. Às vezes você escuta e entendi só umas coisas. Mas, às vezes é porque o teu ouvido não está acostumado. É claro que aqui entra a questão de nível de inglês, entra a questão de conhecimento de vocabulário, entra uma série de questões. Mas, às vezes, o aluno não tem a prática, o hábito de ouvir. E quando escuta, sente dificuldade, porque não tem esse hábito. E a mesma coisa é verdade para as anotações. Só que não há como fugir disso se você vai fazer o TOEFL ou IBT. Então, isso tem que ser incluído na sua pré-preparação. Por quê? Quando você começar a se preparar, se você já está com essas habilidades praticadas, né, e você já está habituado a ouvir coisas em inglês, e você já está cada vez melhor nas anotações, é cada vez mais fácil para você fazer as atividades, colocar as estratégias para escrever a redação integrada em prática, colocar as estratégias para responder as questões de speaking em prática, cada vez mais fácil. Por quê? Porque essa habilidade você já domina ou você já tem praticado muito e está cada vez melhor nela. E a última coisa que você deve incluir na sua preparação, lembrando que uma vez que você começou a se preparar, né? Uma vez que você começa a se preparar, você deve manter essa prática, é a leitura das suas anotações. Por quê? O que acontece? Você foi lá, ouviu um monte de coisa, anotou tudo que você conseguiu. Gente, olha, eu vou interromper esse momento. Tá vendo? Olha que charme aqui, ó. Percebe? Isso foi do aniversário da minha filha, que a gente pendurou aqui, da Sofia, e ficou. E agora tá aqui dando essa luz no meu vídeo. É isso, eu vou deixar. Então, como eu ia dizendo, você foi lá, ouviu, anotou, e aí largou as anotações. Mas aí tu não sabe se as suas anotações te ajudam ou não, se você abandona as anotações. Você não tem como saber.
Então, é importante que você não abandone as suas anotações. Ouviu, né? Vamos lá, você tirou 15 minutos para fazer isso. Então, você vai lá e escolheu, né? Olha, eu vou ouvir aqui esse podcast, vou tirar 5 minutos, 7 minutos para anotar. 5 minutos é um bom tempo, eu falo 5 minutos porque na prova você não vai ouvir áudios de 7 minutos. Vai ouvir áudios de 2, de 3 e alguma coisa, 4. Você não vai ouvir áudios de 7 minutos. Então, 5 minutos mas é porque depende também daquilo que tu tá ouvindo. Porque dependendo do que for, às vezes tem um ritmo assim mais lento, e aí não tem muita coisa sendo dita, às vezes é muita repetição de conteúdo, e aí você acaba não tendo tanta coisa para anotar. Mas pronto, tire um pedaço dali, né? Vê aí 5, 7 minutos, 10 minutos, se você achar que pronto, precisa ser por causa do conteúdo, anota. Depois que você anotou, o que você vai fazer com isso? Você vai tentar recontar aquilo que você ouviu a partir das suas anotações. E isso é importante porque você vai usar essa habilidade no speaking do TOEFL IBT. No speaking do TOEFL IBT, você vai lá, vai ouvir, vai anotar, e depois, na sua resposta, o que você vai ler, fazer basicamente, né, claro. Não é só isso que a gente faz, porque tem a questão da organização, tem a questão da seleção do conteúdo, como é que você vai entregar a sua resposta. Só que grande parte da sua resposta é a leitura das suas anotações. Você vai colocar ali estratégias, né, de como fazer essa entrega, de como selecionar esse conteúdo, o que você vai anotar, mas você vai pegar tudo aquilo e vai utilizar na leitura das suas anotações. Então, esse processo de leitura em voz alta e compreensão das suas anotações, ele tem que ser trabalhado e aperfeiçoado. Não adianta eu escrever várias coisas se na hora que eu tiver que ler as minhas anotações, eu ficar confusa com a minha letra. Ou eu tiver um ritmo de leitura muito lento, em voz alta, eu me perder nas minhas anotações porque elas não estão tão bem organizadas assim, ou porque eu abreviei palavras e já não me lembro mais. Aqui, que abreviação é aquela? Que palavra era? Ou eu omiti um verbo, omiti um pronome, e agora não me lembro mais. E aí já não sei mais o que fazer. E aí fica aquela pausa. E aquela pausa numa resposta de 60 segundos é o que faz a diferença entre você conseguir entregar o conteúdo ou não. Então, é importante a gente não abandonar essas anotações. Pegou? Leu. Vou contar então. Ele falou isso e tudo a parte das anotações. He said that. Pronto. Você pode se gravar e depois ouvir você mesmo para ver se você se perdeu, para ver se você deu muitas pausas, para ver se você conseguiu ler num bom ritmo. Essa também é uma oportunidade de você conseguir verificar se as suas anotações te ajudam ou não. Se elas não te ajudam, por que elas não te ajudam? Elas estão incompletas? A tua letra não está clara? Elas estão mal organizadas? Você pode organizar melhor as suas anotações? Você abreviou palavras que você não se lembra? Será que é melhor você não abreviar então? Você omitiu palavras e agora não se lembra mais? Esse é o momento que você vai verificar a qualidade das suas anotações para você. Se lembra disso, gente. Ninguém vai corrigir as suas anotações. Ninguém vai verificar as suas anotações. Elas são só para você. Então, olha, escrevi essa palavra errada. Não importa. Não importa. Ninguém está preocupado com isso. As suas anotações vão para o lixo depois. Você pode escrever errado. Escreveu. Abreviei, ficou tudo... Não importa. Mas essas 3 coisas são importantes na sua pré-preparação. Então, se você tiver a oportunidade, porque eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade, às vezes a pessoa descobre que teve uma oportunidade,
foi convidado para uma coisa, ou conseguiu uma coisa que nem sabia que tinha como conseguir, ou nem acreditava mais que fosse conseguir, e tem um mês para entregar a prova, o resultado do TOEFL. Não há pré-preparação, há preparação só. A única coisa que há é preparação, não há pré-preparação. Mas aí você vai pegar e vai inserir isso na sua preparação. Mas se esse não é o teu caso, e você tem de fato tempo para fazer a pré-preparação, são essas 3 coisas para o TOEFL e IBT que você vai incluir na sua pré-preparação. Eu consigo falar, pré-preparação. Você vai incluir a prática de listening, você vai incluir a prática de note-taking, que é fazer as anotações enquanto você está ouvindo os áudios, e você vai incluir a prática de leitura das suas anotações. Ah, Fernanda, mas eu também não vou usar as minhas anotações para fazer redação? Vai sim. Só que aqui, como a gente quer, na leitura das anotações, praticar a leitura em voz alta e aproveitar para verificar as suas anotações. Quando a gente pega e escreve só, você está ali verificando a qualidade das suas anotações, claro, e praticando o writing. Mas aí você não consegue praticar a questão da leitura em voz alta. Então, de uma forma geral, é melhor praticar a leitura em voz alta e aproveitar para verificar as suas anotações e tudo. Então, essas 3 coisas é que você deve incluir na sua pré-preparação. Não importa se você vai fazer a prova daqui a 6 meses. Você já sabe que você precisa fazer a prova. Inclui isso na tua vida. Ah, não consigo fazer todo dia. Eu consigo fazer 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, melhor que nada. 2 vezes por semana é melhor que nada. Uma vez já é melhor que nada. Mas eu recomendo que você consiga, se possível, né? Realmente você tente fazer mais vezes. 3 vezes na semana, pelo menos. Se você tem aí um bom tempo antes da tua prova, isso vai maximizar as suas chances de conseguir um score alto na prova. Vai fazer com que a sua preparação seja mais tranquila para você, você se sinta menos sobrecarregado durante a sua preparação, porque quando você chegar no momento da sua preparação, você já está com essas habilidades bem trabalhadas e desenvolvidas. E se esse não for o caso, quando você iniciar a sua preparação, é importante que você mantenha esses hábitos, para que você possa continuar aperfeiçoando e desenvolvendo essas habilidades. É isso. Esse conteúdo ele foi baseado numa dúvida que recebi, como eu falei. Então, se você tiver qualquer dúvida, se você chegou aqui até o final e ficou aqui comigo, e você tem qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos comentários aqui embaixo, que depois eu vejo os comentários e, quem sabe, o próximo vídeo não gravo respondendo a tua dúvida. E consigo ajudar você, então, de uma forma mais direcionada. É isso, muito obrigada por ter ficado comigo e até o próximo.